Então, partindo para o princípio, em compreensão do judaísmo, não foi isso que nós terminamos aí? Foi, né? Foi, né? Ia começar esse, a incompreensão do judaísmo. Quem lê, você vai ler? Posso ler. A incompreensão do judaísmo. A verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Segundo a sua concepção, o Senhor deveria chegar no carro magnificente de suas glórias divinas, trazidos do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória do César. E, no entanto, o Cristo surgira entre os animais humildes da manjedoura. Apresentava-se como filho de um carpinteiro e, no cumprimento de sua gloriosa missão de amor e de humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados. Visitava as casas suspeitas para de lá arrancar os seus auxiliares e seguidores. Seus companheiros prediletos eram os pescadores ignorantes e humildes, dos quais fazia apóstolos bem-amados. Abandonando os templos da lei, era frequentemente encontrado ao longo do Tiberíades, em cujas margens pregava aos simples a fraternidade e o amor, a sabedoria e a humildade. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda a salvação tem de começar no íntimo de cada um e, cumprindo as profecias de seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro. O que aconteceu aqui? Jesus veio e ele já era o esperado, como veio. Era esperado assim, da forma que ele veio. A opinião de vocês, com base no texto do Emmanuel, como é que Nunca, né? foi essa história? Nunca que era esperado da forma que veio. Eles esperavam um rei, né? Com coroa, com tiara, com muito ouro, muito adorno, e não é bem assim, né? Mas por que tinham essa dificuldade de esperar alguém diferente? Por que eles acreditavam que fosse assim? Por questões do Torá, por questões de fraqueza moral, de ignorância, ou porque não queria que fosse da própria terra? Por que será que isso aconteceu? Abram os microfones. Acho que por Até então, ignorância, né? até então, as pessoas de grande valor na ótica deles, todos tinham muita posse material, né? Pela primeira vez chegou um cara acima de todos e sem nada material. Isso aí foi muito contraditório, né? E falando diferente, né? Eles esperavam que humilhasse, né? Fosse uma pessoa que humilhasse um rei, que humilhasse os outros, né? E eles não tinham compreensão de que a humilhação, sou eu que sinto, né? Eu que coloco a ofensa do tamanho que eu quero, né? Do tamanho que eu dou para ela. E eles não tinham esse entendimento, né? Por isso que eu acho que era muita ignorância, né? Pensar assim, eu quero alguém, eu espero, né? O rei
que vai aparecer aqui, que vai surgir, né? O Filho de Deus vai vir para humilhar. E não é bem assim. E nessa época não tinha um Novo Testamento, né? Também. Mas mesmo com o Novo Testamento até hoje, o trem tá feio. Deixa eu dar um palpite, então. Já que a Leila não está aqui hoje, então posso falar mais. Ah, Leila. O que acontece? Você imagina, 1.800 anos antes do Cristo, surge um Abraão no meio de reis que matavam, que dominavam, e surge um cara que acredita, que fala de um Deus único e não violência. Então, há 1.800 anos antes, isso já era, para a realidade daquela época, já era um absurdo. E para que prevalecesse esse Deus guerreiro, o que foi feito? Deus realmente mostrou que era forte, que prevaleceu sobre os reis terrenos. Ou seja, e para fazer isso, ele fez através da força, porque se ele fosse paz e amor, ele não ia conseguir. O Abraão, apesar de ser muito tranquilo assim, mas ele também participou de guerras, e era normal assim para eles, para a sobrevivência dos hebreus, eles tinham que lutar. E lutava matando, ou seja, não tinha outra opção. Aí, eles prevaleceram na época, enquanto Abraão estava lá na região da Jordânia. Então, depois eles foram escravos para o Egito, e no Egito, eles... Quando eles foram, eles não estavam escravos ainda, né? Então, com o José, que chegou a presidente, ou seja, chegou lá mandando o serviço, para eles era o máximo, ou seja, o Deus único realmente estava mostrando que era forte. Tanto é que um hebreu, que era o José, acabou se transformando no governador do Egito, ou seja, só tinha acima dele só o faraó. Ou seja, então era um Deus que realmente era forte, que mandava até no Egito. Aí o que acontece? Eles são escravizados, ficam 430 anos no Egito, são escravizados, e aí o que esse Deus guerreiro faz? Manda um profeta, manda um Moisés para tirá-los de lá. Tira mostrando força, ou seja, não chega lá falando de amor, chega botando para quebrar mesmo, ou seja, tá certo que ele tentou que o faraó os libertasse sem que houvesse violência, mas a forma que Deus encontrou de tirá-los do Egito, mostrando força de novo. Aí, enquanto no deserto, com Josué, ou seja, mais guerra, ou seja, e sempre mostrando força através das guerras. E assim veio. Depois foi escravizado de novo lá nos Mesopotâmia, eu não sei direito como é que foi. Aí você vem o Josué, logo depois do Moisés, que continua guerreando, inclusive aquela famosa guerra lá de Jericó, onde caem as muralhas. Deus derruba as muralhas, ou seja, mostrando força. Então, e aí depois vem o Davi também mostrando força, vem Saul com força. Ou seja, a história toda foi conseguida, os momentos de vitória dos judeus sempre foi à base da força. Ninguém falava de amor naquela época. Aí vem Jesus falando de amor, falando de perdão. Isso para os judeus foi totalmente uma afronta mesmo, porque como é que pode um cara, um filho de um carpinteiro, vir falar de perdão? Quem é ele para vir falar que os nossos profetas estavam errados? Porque numa hora dessa, o que a gente vê? Só o que nos interessa, não via
Porque tinha os profetas também, que o Elias mesmo, que pregava que seria um Messias diferente, não seria o Messias guerreiro. Mas, como sempre, o que a gente faz? A tendência nossa é permanecer da forma que nos agrada. Então, por que eu vou acreditar em um carpinteiro se para mim é muito melhor eu ficar esperando um Messias guerreiro que vai impor à força, como Moisés fez, como Deus fez para os nossos antepassados, vai impor e a gente vai sair vitorioso nessa. E eles, então, continuam ainda nessa lógica. Mas eu acho que aqui uma coisa que é muito interessante a gente pensar, porque a gente está sempre falando dos judeus. Mas e eu? Eu aceitei Jesus mesmo? Eu não estou esperando um Jesus que vem, eu não estou esperando um presidente que vai dominar todo mundo e que vai excluir meus adversários, vai derrotar meus Um adversários. vingador, né? Um Jesus vingador, né, Amaro? Não, porque o problema é que a gente fala dos judeus lá aí há 2000 anos, mas se eu, por exemplo, vou falar de mim, porque vocês, como são espíritos mais evoluídos, porque o que acontece? Se for para mim, hoje, Jesus chegar para mim e falar, Amaro, abre mão de todos os seus bens e siga-me. Não, não dá ainda não. Ou seja, então por que eu não aceito? É porque a proposta dele, negão, é atrevida, é ousada, é você mudar totalmente os seus paradigmas. Então, vem um cara chegar para mim hoje, 2000 anos depois, o que ele ainda espera de mim é isso. Pega a sua cruz e siga-me. Mas por que hoje eu não quero... Eu ainda prefiro que fosse um cara que fosse resolver meus problemas, que não... Que um cara que chegasse, que resolvesse, que eu não tivesse que resolvê-los. Então, é uma situação assim que eu vejo que ainda é complicada por isso, porque a gente, os nossos espíritos, a gente fala, mas na hora de fazer mesmo, a gente continua esperando, é um guerreiro mesmo, um cara que vem o presidente dos meus sonhos, ou seja, o outro é a situação real nossa do Brasil hoje, a divisão que existe entre as duas alas políticas que a gente tem hoje. É um querendo destruir o outro. É um querendo que o presidente bote o pessoal do outro lado debaixo do chinelo. E a gente bater no pau. Opa, ainda bem que ele conseguiu. Ainda bem que não conseguiu. Então, eu acho que é isso que está acontecendo com a gente até hoje. A gente continua com essa esperança de que alguém, que o Messias venha nos salvar. E para agravame ainda maior, os dois lados hoje seguem a mesma referência. Esse que é o mais espantoso. Pelo menos os judeus, eles não têm isso, né? Hoje a gente continua matando em nome de Deus. Ou seja, nós somos uns inquisidores, principalmente através da internet. Então, se alguém falar alguma coisa que eu não concordo, eu nem não julgo, né? Eu já condeno. Pô, esse cara é da esquerda, esse cara é da direita, ou seja, é o meu adversário. Ou seja, sem nem julgar, a gente já condena todo mundo que pensa diferente da gente. E tudo em nome de Deus. A questão do orgulho está muito vivo, né? O orgulho nosso é muito grande. Por isso que ele sobrevive com o egoísmo junto, né? Todas essas práticas. Enquanto tiver orgulho, egoísmo, nós vamos fazer isso, porque nós não vivemos o Cristo, porque o Cristo ensina o contrário disso tudo, ensina humildade, ensina a dar, a distribuir, a ver a dor do outro, né? Então, a gente não está fazendo isso. Então, por isso que o quadro é esse. E interpretamos muito mal as mensagens do Cristo. Mas vindo para cá com os judeus, né? Por isso que a gente sempre fala assim, você está parecendo um judeu.
é a referência que a gente tem, né? Porque até hoje está assim, até hoje está assim, ainda não tendo o mestre como referência. Claro que tem movimentos, tem já a tendência de mudança, mas muito longe de uma realidade. Tanto é que ainda a violência paira entre eles, entre esse povo, e pensar que esse pessoal, esse povo veio de tão longe, há tantos milênios, e ainda não compreendeu. Nós podemos ficar assim também por milênios se nós não tivermos uma mudança. A gente pode permanecer nessa ignorância aí. Às vezes a gente pensa, não, ano que vem, a próxima eleição muda tudo isso, a outra muda. Não é assim, não. Pode permanecer nesse grau ou pior, né? Por causa da nossa ignorância, por causa do nosso orgulho. Então, isso permanecerá. Pode acontecer de isso ser sustentado por milênios. Mas não está mudando para a regeneração? Tá, ué, você pode levar esse problema para outro lugar. Você não precisa estar aqui. Quem tiver alinhado com esse tipo de pensamento, de revolta, de ignorância, não ficará aqui, com certeza. Não tem jeito. Tem muitas almas boas para vir para cá, para isso aqui ser melhor. Então, não é só essa paisagem que nós temos da Terra ser beneficiária da nossa condição aqui, do nosso povo. Isso pode servir para outras paragens, para outros espíritos que precisam desse momento de regeneração, podem vir se regenerar aqui, né? Então, se a gente sustentar uma condição dessa, podemos realmente ter problemas como eles tiveram. Aí, no final desse texto aí, ó, apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda a salvação tem de começar no íntimo de cada um. Então, por isso que foi o problema. Eles não sabiam e não sabem. É que tem que começar no íntimo. E cumprindo as profecias de seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro. Então, quem estava lá com Cristo, da própria terra, do próprio ambiente, é que levaram o Cordeiro à cruz. Então, que sacrificou. Isso acontece entre nós, gente. Santo de casa não faz milagre. Quem está próximo não é a melhor indicação. A gente sempre tem que trazer um estrangeiro, tem que trazer outro de fora, para ter mais valor. Se você quiser fazer sucesso, você tem que fazer fora, né? Então, é mais ou menos isso também. É a questão de aceitar quem está do seu lado, a saber que ele é capaz, saber que o Cristo era o capaz que estava ali. Quem é esse cara simples, carpinteiro, que veio aqui querendo dizer o que devemos fazer, né? Filho de carpinteiro. Então, é mais ou menos por aí. Mas foi bom aí a sua história aí, viu, Amado? Situa bem a nossa condição atual, né? Daniel, igual o Oi. Amaro citou aí, olha o tempo que demora a evolução, né? Tanto tempo que demorou para poder a palavra amor chegar até a gente. E a gente não espera o tempo, a gente não aceita o tempo necessário. A gente quer ver a evolução a nossas vistas. Esse que é um problema que a gente tem. Porque se a gente aceitar que a mudança que a gente está esperando vir de fora, do Salvador, se a gente aceitar que essa mudança tem que acontecer dentro da gente, dentro de casa, principalmente quando não tiver ninguém vendo, ninguém para poder aplaudir, e saber que o efeito dessa mudança vai acontecer a nível geral, global, lá na frente, a gente vai ficar frustrado
que a gente está querendo ver, igual já falou, o efeito acontecer às nossas vistas. E não vai acontecer, não, vai acontecer dentro da gente. E tem que ter calma e deixar o tempo agir, né? É cada um no seu passo, né? É. Bom dia, Lara. Bom dia, Leila. Os L's. Bom dia. Então, vamos na leitura do Porvir. Em Daniel. Ó, chegou a faladeira. Agora deixa eu falar mais um pouquinho antes dela. A Leila. A Leila faladeira. Sabe uma coisa assim que eu fico observando? Você já observou que a gente, quando vai falar, a gente dificilmente fala eu faço. A gente fala sempre nós fazemos, a gente fala, a gente faz isso, a gente não faz isso. Eu acho que isso, inclusive, é uma forma da gente estar camuflando até a nossa decisão de começar a fazer. Porque enquanto todos nós estamos fazendo o que todo mundo faz, para mim é confortável. Ou seja, então eu posso falar, a gente briga no trânsito, a gente desacata os outros, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Eu acho que a partir do momento em que eu começar a falar, oh, eu faço isso, sem preocupar com o que os outros fazem, ou eu deixo... Ou seja, eu acho que já seria um início de mudança interna. Porque não é fácil ser um maledicente, por exemplo, falar, ó, eu sou maledicente, eu falo mal do Daniel, eu falo mal dos palestrantes que são muito fracos, ou seja, não é fácil ser humilde, não. Você acha que... E principalmente... Mas quando a gente fala o eu, é para enaltecer a gente, né? Quando é uma qualidade. Quando é uma Quando é qualidade, eu que qualidade. faço. Agora, quando é um defeito, nós fazemos. Quando é para me valorizar, eu uso o termo eu, né? Quando é para me incluir no mal, eu falo todo mundo, né? Eu, por exemplo, eu tenho pensado muito nisso, porque por que eu fico fazendo assim? Mas é um vício mesmo, né? A Leila falou que vai ficar caladinha hoje. Não pode falar. Está amordaçada. Então, quem pode fazer a leitura aí seguinte? No Porvir. Quem lê para nós? Olha a gracinha aí. E aí, Amado? Eu sou igual a ele, eu gosto de ler, mas... Então, então vamos lá. No Porvir. As organizações dos doutores da lei subsistiram no curso incessante dos tempos. Embalde, esperaram eles outro Cristo nestes 2 milênios que ora chegam a termo. A realidade é que um sopro de amargura pesou mais fortemente sobre os destinos da raça depois da ignominiosa tarde do Calvário. As sombras simbólicas que caíram sobre o Templo de Jerusalém acompanharam igualmente o povo escolhido em todas as diretivas pelas estradas longas do mundo, com amplos reflexos no ambiente contemporâneo. Israel continua a ocultar o Deus Todo-Poderoso, a cultuar o Deus Todo-Poderoso dos seus profetas. Seus rituais prosseguem em pontos isolados do orbe inteiro. É talvez a raça mais livre, mais internacionalista, mais fraternal entre si, mas também a mais altiva e exclusivista do mundo. Apesar de não ter uma pátria, tem uma mensagem aqui embaixo, ó. Este livro foi escrito em 1938. Em 14 de maio de 48, parte da Palestina tornou-se o Estado de Israel. Então, em 1938, apesar de não ter pátria, e não obstante todas as perseguições e clamorosas injustiças experimentadas nas
suas jornadas de sofrimento, Israel faz o seu roteiro através das cidades tumultuosas, esperando o Messias da sua redenção e da sua liberdade. Jesus acompanha-lhe a marcha dolorosa através dos séculos de lutas expiatórias e regeneradoras. Novos conhecimentos dimanam do céu para o coração dos seus patriarcas, e não tardará muito tempo para que vejamos os judeus compreendendo integralmente a missão sublime do verdadeiro cristianismo e aliando-se a todos os povos da terra para a caminhada salvadora, em busca da edificação de um mundo melhor. Pelo menos uma luz no final do túnel, né? Pelo menos a gente sabe que as coisas podem mudar. Mas a gente vê um comportamento ainda muito rígido. A gente vê algumas notícias que são colóquios bem fortes, né? Ainda sobre essa resistência. Mas, no final desse texto aqui, a gente vê, né, que novos conhecimentos dimanam do céu para o coração dos seus patriarcas, e não tardará muito tempo para que vejamos os judeus compreendendo integralmente a missão sublime do verdadeiro cristianismo e alinhando-se a todos os povos da terra para a caminhada salvadora em busca da edificação de um mundo melhor. Então, a gente vai ter alguma mudança, né? Com certeza, de visão. Dentro do Espiritismo, será que isso pode ter a unificação? Porque a gente fala tanto na unificação espírita, né? Mas nós estamos distante de uma unificação, vamos dizer assim, de um alinhamento entre todos. Porque aqui fala a questão de alinhar, né? Alinhar o pensamento, as ideias. A gente vê que o mundo não está alinhado ainda. As coisas não estão alinhadas. Mas o espiritismo está desalinhado? O que vocês acham? Assim, ou está alinhadinho? Estou jogando o espiritismo para trazer aqui a discussão importante, né? Que é para, como o Amaro falou, e nós? Não é só os judeus, mas também a gente. Nós estamos alinhados, o movimento espírita é alinhado, unificado. Eu acho que o Daniel está querendo colocar muita lenha na fogueira. Essa discussão vai dar pior. A Leila falou que acha que não. Eu tenho certeza que ainda não está alinhado. E eu acho que ainda vai demorar um bocado para poder começar a entrar no eixo. Porque ainda tem muita diferença de pensamentos, né? De interpretação. Cada um tem a sua interpretação. Cada um puxa a farinha para o seu saco. Então, eu acho que ainda demora um tanto aí para poder começar a pessoa, assim, as pessoas, né, de uma forma geral, a pensar assim, não, eu vou deixar meu posicionamento pessoal para poder investir na doutrina, no movimento espírita, né, vou deixar a minha forma individual de pensar de escanteio aqui um pouquinho para poder pensar no todo, né? Vamos pensar de uma forma geral. Então, eu acho que ainda a gente, a gente ainda não tem preparo para isso. Qual que é a diferença que tem o espiritismo do judaísmo? Acho que a gente já tem um pouquinho mais de acesso às informações da espiritualidade, né? A base principal do espiritismo e a base principal do judaísmo.
A, a base principal é o cristianismo, né? Ensinamentos de amor, de caridade. Eu acho que o fundamento principal é esse. Lara, fala, Lara. Fala, Jaque. A Flávia não pode falar, o Guilherme pode falar, o Amaro pode falar. Eu acho que a A Leila Leila não pode falar. Bom, eu acho que o espiritismo ele está alinhado com a vontade de Deus. O que não está alinhado é a população, assim, as pessoas que ainda não têm acesso, né, ao espiritismo. E os que têm também ainda precisam se melhorar para se alinhar ao que o espiritismo propõe. O espiritismo ele funciona muito mais dentro do Novo Testamento do que do Antigo? Ou funciona dentro dos dois? O movimento Dentro em si. do Novo Testamento, eu acho. A base principal começou no Novo Testamento, mas tem o Velho também, que faz a ligação, né? Mas, assim, a revelação espírita, ela surgiu em Kardec, começando por onde? Pelo Novo Testamento, é isso? Mas ele trouxe alguns ingredientes à parte, né, que você não encontra tão claro no Velho e no Novo Testamento. Coisas que Jesus, muitas vezes, não dilatou. Então, por isso que é a terceira revelação. Então, a gente tem que ver o Espiritismo como terceira revelação, porque ela traz ingredientes especiais que não tem nem no segundo, nem no primeiro. Mas existem na essência essas verdades, só que elas vieram como símbolos, como códigos, né? Então, para interpretar, por isso que o Espiritismo nasceu de uma outra ordem, né? De revelação, de conhecimento. Então, pela mediunidade, como os outros também vieram. Mas o próprio médium divino veio no segundo. E no primeiro, era um médium que, na maioria das revelações, trouxe através de Moisés. Então, a gente sabe que a mediunidade sempre esteve presente. Sempre o que vem lá da frente está vindo aqui para trás. Então, o que nós fazemos? Nós estudamos as revelações do futuro. A gente sempre está buscando a nossa segurança no futuro. Sempre buscando a verdade no futuro. Então, sempre o porvir é muito forte na nossa vida. Então, hoje nós estamos buscando fatos científicos. Hoje a ciência ela está exaustivamente tentando encontrar respostas no porvir, no futuro. Nós estamos mexendo com o futuro. Mas muito pouco o homem sabe do passado, né? Ele por exemplo, o centro da Terra, ele é conhecido, mas não é conhecido. Nós estamos tão próximos ao centro da Terra que nós não temos conhecimento vasto sobre o centro da Terra. Então, nós estamos buscando informações num passado, que é a história da própria Terra, e no futuro, que é a história do universo. Então, é um ponto próximo e um ponto distante. É uma reta que nós estamos buscando encontrar a solução para a nossa vida. De um ponto ao outro, descobrir o que nós somos e para onde nós vamos. Então, o Espiritismo ele tem a base principal hoje do que precisa o homem. Mas será que os judeus, pelo que eu vi aqui no texto, nesse parágrafo final,
os judeus vão alinhar com o espiritismo. Será que isso vai acontecer? Vão descobrir as formas espirituais, espíritas, um alinhamento do conhecimento que eles têm, com alinhamento com o espiritismo, com o que demonstra. Isso vai demorar muito, né, para ser alinhado. É isso que pode acontecer? Ou eles mesmos reconhecerão, se descobrirão tantas verdades como nós estamos verificando? Porque para eles encontrar essa verdade dissertada, como tem no Espiritismo, eles teriam que pensar muito. Eles teriam que mudar muito a forma de ver. O que vocês acham? O que você falou aí? Eu não vi. Já que a Leila não quer falar, deixa eu falar então. A Leila ri. O que acontece, Daniel? Eu vejo Moisés, ou seja, primeiro que o Novo e Antigo Testamento está plenamente interligado e não tem como ser diferente, porque quando Jesus veio não existia Novo Testamento. Ou seja, os pergaminhos que ele lia era tudo da Torá, ou seja, então está tudo interligado. E ele mesmo disse, eu não vim destruir a lei. Então, muitas coisas do que estava escrito, ele não mudou nada. Igual os 10 mandamentos, por exemplo, ele não mudou nada. O que ele acrescentou foi em relação a a Torá oral, ou seja, o que os antigos falavam? Amai os vossos inimigos e odiai não, amai os amigos e odiai os inimigos, mais ou menos, não sei como é que é. Ou seja, isso não estava escrito em lugar nenhum, mas os hebreus tinham por hábito esse mandamento. Então, o que ele fez? Amai os vossos amigos e amai os vossos inimigos. Ou seja, ele atualizou o que estava sendo transmitido oralmente. Então, ele não contradisse nada do que estava escrito. Mas aí, então, o que acontece? O Moisés, ele trouxe a lei para espíritos infantis, que a gente tinha saído há pouco tempo do primitivismo, então, ainda éramos almas muito ingênuas, muito infantis. Ou seja, então, para educar criança infantil, você usa da força, usa da chantagem, usa das permutas. Ou seja, se você faz isso, eu faço isso. Ou seja, é o que a gente faz, que acaba fazendo ainda com os nossos filhos. Aí vem Jesus e fala de amor. Fala de amor, fala de perdão. E o que é mais importante, que na época de Moisés, ninguém falava em vida futura. A Canaã deles era a Canaã mesmo, a terra aqui na terra mesmo, era um estado, era um país judeus, que eles, quando eles estavam pelo deserto, a busca da Canaã prometida, era uma terra onde eles se fixassem. Tanto é que eles ficaram 40 anos no deserto, à procura dessa terra, e Moisés mesmo não entrou na Canaã prometida. Aí vem Jesus e muda totalmente os ensinamentos. Vai falar de uma vida futura. Ou seja, além de falar de amor entre nós, amai o seu semelhante, e foi Jesus que trouxe o próximo para próximo mesmo. Porque na época do Moisés, o próximo era o próximo, ou seja, que estava pertinho. Aí Jesus já trouxe o próximo para próximo, ou seja, todos os meus irmãos que estão longe ou perto de mim são meus próximos. Então, Jesus bagunçou ainda mais as coisas, porque o judeu queria, você deve amar o seu próximo. O próximo é da sua aldeia, da sua cidade, é judeu, principalmente. Aí Jesus bagunçou tudo, falou, você deve amar o próximo, mas só que não é só o próximo que está do seu lado. É o próximo mesmo, ou seja, ele trouxe o próximo para semelhante, ou seja, você deve amar o seu semelhante. Aí o que acontece? Já começou bagunçando as coisas. Aí, de repente, vem uma terceira revelação,
que já mostra essa... Porque veja que Jesus não mostrou a realidade futura, ele falou dela. Falou como é que seria, ou seja, há muitas moradas na casa do meu pai, ou seja, eu vou preparar um local para vocês e tudo. Aí vem a terceira revelação, que é o Espiritismo, e mostra como é essa vida futura. Você vê, o Kardec não teve tanto essa preocupação de mostrar como é a vida futura, mas ele organizou a base para que você tivesse depois os médiuns e como é a doutrina dos espíritos, que mostrasse realmente como é essa vida futura. Ou seja, aí você vê um Chico, através do Emmanuel e do André, e te mostra como é que é a morada do lado de lá. Ou seja, então, o caminho... E, além disso, todas as falas que Jesus tinha feito através de parábolas que a gente não entendeu na época, então, os espíritos vieram esclarecer tudo isso. Ou seja, hoje, se a gente tem dúvida em relação a alguma coisa, é só alguém perguntar, alguém que tenha competência para isso, é lógico, perguntar que vai ter algum espírito competente também para esclarecer. Mas, de um modo geral, todas as parábolas estão, ou seja, tirou-se literalmente o véu. Ou seja, hoje a gente não tem desculpa para dizer que não sabe, ou seja, que não entendeu o que Cristo quis dizer com essa e com aquela parábola. Então, é por isso que eu vejo que o Espiritismo ele veio para facilitar as coisas, para esclarecer principalmente aqueles cabeças duras que teimam em querer ver a coisa da sua própria maneira e fica insistindo, às vezes, em deturpar alguns trechos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, em benefício próprio, que a gente ainda tem, infelizmente, muitas religiões que ainda usam de termos bíblicos para atender os seus interesses particulares, seus interesses pessoais. Então, mas com a terceira revelação, essa possibilidade não existe. Ou seja, se você quer adotar um dogma, por exemplo, no Espiritismo você não vai ter esse argumento. Por quê? Porque está tudo às claras. Então, e uma coisa que é muito bonita, Daniel, igual você fala, o judaísmo vai aderir ao Espiritismo, ou seja, se os judeus vão chegar, se o Espiritismo e o judaísmo vão chegar a uma coisa só, eu fico impressionado, que eu assisto algumas palestras do Álvaro Moderrai, ele é judeu, morou em Israel, é judeu, mas é orgulhoso, circuncidado, tudo, ou seja, é judeu mesmo. Mas você vê o entusiasmo, assim, a alegria com que ele, e o orgulho até que ele sente de ser um espírita judeu. Ele falou, eu não deixei de ser judeu, mas ele é um cara que conhece tanto do judaísmo e sente orgulho de ser espírita judeu. Porque, segundo ele, que ele conhece tudo da Torá, dos escritos, esse é o termo que eles usam. Então, mas uma das coisas assim que ele fala é que o Espiritismo, até o Jorge Alahá mesmo fala que se você tem conhecimento das obras do Kardec, não tem necessidade nenhuma de você estudar a Torá. Você pode. Ele até aconselha estudar a Torá quem não conhece Espiritismo. Por quê? Porque quem conhece as obras do Kardec, você pega tudo mastigado, tudo ali, literalmente claro. Agora, através da Torá, você vai ter que estudar muito, ler muito, conhecer muito de judaísmo para chegar aonde o Kardec já deixou tudo literalmente às mastigado. claras. Então, não, com base nesse Álvaro, por exemplo, que ele é lá de Nordeste, né? aqui de Vitória da Conquista. Então, e o conhecimento que ele tem dos dois, tanto do Espiritismo quanto da Torá, rapaz, é muito bonito. E é impressionante
Você vê as dissertações deles, os argumentos deles em relação ao judaísmo, pai, é amor puro, não tem o que a gente conhece de olho por olho, dente por dente. Ou seja, o que desde a época lá do Moisés, na verdade, no âmago mesmo, é amor que Deus sempre foi. E a gente, os humanos, é que acabou distorcendo. Mas eu vejo que o Espiritismo vai facilitar para todo mundo. Ou seja, se você é judeu, se você é católico, se você é protestante, ou seja, se você quer realmente conhecer, você não precisa de virar espírita. Você imagina um católico, um padre que conhece da Bíblia e que conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, já pensou que facilidade que não é para ele? Eu acho que isso é o que vai acontecer com todos nós. Então, é por isso que o Kardec foi um cabra porreta também, e ele disse que o Espiritismo será o futuro das religiões, não que as religiões serão o Espiritismo, né? Ou seja, as obras estão aí para quem quiser realmente facilitar. Igual eu, que gosta de tomar sopa, porque não tem nem que mastigar, eu vejo a obra do Kardec isso, ou seja, se você é preguiçoso, legal, pega o Evangelho, pega o Livro dos Espíritos, você aprende sem muito esforço. A Leila dormiu. Eu não tive essa oportunidade, aproveitei um pouquinho. A Leila até dormiu. Olha lá, ó, você fez ela sonhar na espiritualização dela. Ô, Leila, brincadeira, né? Então, gente, ó, eu também concordo, Amaro. Eu acho que, claro que se você for olhar hoje, os judeus ainda têm a grande parte resistente, não sabe que a salvação tem que começar no íntimo, né, de cada um. Ainda falta isso. Mas aqueles que já realmente estudam no olhar espírita, eles descobrem muito fácil isso aí. Eles alinham muito fácil essa verdade. Olha lá, neném. Oi? Ela tá aqui louca, porque a Leila tá dormindo, diz ela, e, e a Inês tá sem a câmera. Então ela tá aqui brigando comigo. Mamãe, fala para ela ligar. Fala para ela ligar a câmera. A Jaque está sem câmera. A Lara. Não, que trem A gostoso. Valquíria. Mamãe, fala para ela ligar. Tá todo mundo aí sem câmera. Essa é a Jaque dela, tô sem câmera também. E Daniel? A Jaque. A Valquíria, tá todo mundo ali, ó. Para você que já nasceu numa família espírita, não sei, boa parte das pessoas que estão aqui já tiveram o contato com o espiritismo desde criança, você não tem noção do quanto é gratificante você ter, igual eu, por exemplo, o primeiro contato que eu tive com os livros do Kardec foi exatamente dia 18 de abril de 2012. Por coincidência, viu o dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Olha só, hein? O dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Eu tenho a mensagem aqui que eu recebi, inclusive, no dia, no União e Amor. Então, você vê que eu fico fascinado e agradeço mesmo, assim, todos os dias nas minhas orações, eu faço questão de agradecer pelas oportunidades, pelas pessoas com quem eu chamo que faz parte do meu time hoje, que são pessoas que de direta ou indiretamente contribuíram para que eu aprendesse de maneira assim tão fácil a nova realidade. Porque você veja que eu até 2012, como eu era católico, eu não tinha conhecimento de nada mesmo. Para mim, Jesus era aquele cara pregado na cruz, ou seja, eu adorava ele como, opa,
ele é inacessível. Então, a visão que o Espiritismo me trouxe é exatamente essa. Eu via Jesus como um cara pregado na cruz inacessível. Hoje, eu vejo ele como eu amanhã. Você vê o tanto que a mudança é radical. E você não tem noção, você que já começou já desde menino na doutrina, você não tem noção do quanto é significativo você tirar o Cristo da cruz e passar a considerar você, ele amanhã. É uma mudança assim de forma de ver as coisas assim, mas tão radical. Tá certo que a prática que é o complicado, mas para você começar a praticar, você tem que mudar a cabeça. Mas esse é a forma assim que me caracteriza muito a minha mudança aqui, que aconteceu. A forma de ver, seja, porque para mim, qual que era a minha rotina? Vai à missa de manhã para ficar livre para assistir futebol à tarde. Essa era a visão minha de religião. E sempre sentia que estava devendo, ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa, mas sempre pensando em fazer coisas externas e acabava arrumando desculpa para não fazer. Botava culpa no padre, culpa nos colegas Adeptos. Então, sempre tinha certeza que precisava fazer, não fazia e botava a culpa nos outros ainda. Mas ia levando. Aí depois, quando você tira o Cristo da cruz, você pode até não fazer, mas pelo menos para de fazer, de arrumar desculpa. Porque hoje, Mas eu imagino o que você passou, viu? Eu imagino. A felicidade que você... É difícil você imaginar, porque você já veio desse meio. eu gosto de imaginar as coisas, viu? Eu sou É uma imaginar. mudança muito, muito grande. Porque se até o dia 12 de abril eu tinha como botar a culpa nos outros, hoje eu continuo não fazendo. Mas, amado, e tem plena consciência, falou, não adianta eu falar que a culpa é do Daniel, ou seja, não tem jeito eu falar, eu deixar de ir numa casa espírita, porque aquilo é um saco. Não tem como ser uma justificativa para não fazer as coisas que tem que fazer. Isso é Exato. terrível. Por isso que Jesus, negão, ele fez um estrago na cabeça desse. Imagina dos judeus naquela época, e hoje que eu que ainda não aceito ele ainda fico incomodado demais. Imagina, é complicado. A gente fica muito feliz com o seu testemunho aí de dar o exemplo para todo mundo aí, né, da sua transformação. Eu acho que isso é muito importante, seu relato, porque tem muita gente para passar por isso que você passou, né, Mário? Mais importante, deixar bem claro, transformação teórica, viu? Porque se você perguntar para a patroa aqui a prática mesmo, continua a mesma tranqueira. Não, mas aí já está como espírita, né? Como todo mundo já está. Você chegou no espiritismo, achei que o povo aqui era perfeito. Não tem Nossa ninguém Senhora. perfeito também, né? Rapaz, ó, meu Deus, já que você tocou nisso aí, já que o tempo já foi mesmo e a Leila hoje não quer falar, mas o troço, como me incomodava as panelinhas ali do centro, ó. A sopa do Rogério, a costurinha da Tereza, o que era da Dona Odete? Ou seja, inclusive as pessoas falavam, e falam ainda, né? Ou seja, é como se fosse personalizado mesmo, mas isso me incomodava, né? Mas no começo. Ou seja, era uma desculpa para mim sair. Mas não adianta, eu também sou desse jeito, então acabei não saindo por ter consciência de que realmente eu queria fazer parte de uma panelinha também. Essa panela tá faltando uma pressão nela, né? Faltando uma pressão. E ela vem de todo jeito, né? Uma hora a gente vem com certas coisas para nos forçar a mudança, para melhorar, né? A Leila está falando aí que vai passar por uma cirurgia. A gente vai orar por você, viu, Leila? Pode ficar tranquila. Vamos orar por você. E é mais uma panela de pressão para você, ó. Uma panelinha.
força a gente, cozinhar mais um pouquinho para melhorar. E todas as tempestades que a gente passa, elas vêm para nos transformar, né? Se a gente pensar assim, dá tudo certo. Nada dá errado, né? Então, mas felizmente a gente viu aqui que vai acontecer tempos melhores. O porvir traça aí, mesmo com a resistência ainda, né? Sobre esse povo, vai acontecer a transformação. Isso é um alento para a gente, né? Aqui a gente está encerrando essa parte aí de mostrar, né? De entender a vinda desses capelinos para cá, e claro que eles vão ter uma influência daqui para frente enorme, né? E como até hoje tem, o mundo nosso é capelino, vamos dizer assim, é uma extensão, é um apêndice de Capela. E Capela tinha vários planetas, alguns planetas, né? Quem sabe o nosso é um apêndice distante, né? É uma migração ali entre eles, não importa lugar, não importa distância, importa os objetivos. Então, nós temos um certo objetivo nessa evolução. A gente vai entrar num assunto bem bacana, que é a China milenária, né, na próxima semana. E a gente vai ver assim a história praticamente dali para frente, com Jesus, com o cristianismo, as religiões do futuro, né? Então, isso vai ser muito bacana. As cruzadas, né, logo depois. Todas essas ideias que fortalecem a presença desses capelinos entre nós, com certeza. Então, mais alguma informação, alguma coisa que queiram falar? Então, na próxima semana a gente estará de novo aqui juntos, né? Vocês não estão querendo férias, não, né? Tem Não, alguém tô que... tranquila, não vou ter férias mesmo. Tem alguém que vai sair de férias? Alguém que vai... Então tá. Se alguém não quiser férias, a gente está aqui. Então vamos lá. Muito obrigado, um abraço a todos. Boa cirurgia, Leila. Deus te abençoe e vamos lá em frente, né? Até a semana que vem. Bom domingo. Deus. Até mais, gente. Bom Tchau, final de tchau. Bom semana. domingo para todo Bom mundo. domingo. Deu. Tchau, Tchau. tchau. Como é que Um você faz abraço.